Se creres. Família. Se creres, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. João capítulo 11, a partir do versículo 1, vamos falar de uma família. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo cantou já, mestre, eu preciso de um milagre. Todo mundo já cantou isso, amém? Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Diz assim: Deus ama a minha família. Mesmo a minha família doente, Ele ama a minha família. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não era para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no seu lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda poucos os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Repita comigo: vão se levantar pessoas para tentar impedir de Deus volte na minha casa. Amém? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há escuridão. Não há luz. Desculpa. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tinham falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: se o seu irmão há de ressurgir, seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus, o que a acompanhava, também chorava, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram?
Ela respondeu: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Amém? Só até aí, pode sentar. Irmãos, creio que todo mundo já conhece essa história, mas vou recapitular um pouquinho. Aqui conta a história de Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Maria é aquela que derramou o óleo sobre Jesus, balsamou Jesus, já vivo, enxugou com seus cabelos. Maria é a mesma que estava sentada. Marta é aquela que ficava agitada, tentando servir a Jesus e não ouvia os conselhos de Jesus. Só que Maria estava sempre aos pés de Jesus. É essa família. E Lázaro, o único homem da casa. É uma família meio já... Era uma família incompleta já, praticamente, porque eles não tinham pais. Marta e Maria não eram casadas, Lázaro também não. Só moravam os três. E na época, irmãos, uma mulher, além de solteira e não ter ninguém que administrasse, trouxesse o recurso para casa, era pior do que uma viúva. Porque uma viúva, talvez, ela teria alguma herança do seu marido. Elas não tinham herança. E a única herança que Maria tinha, o que ela fez? Derramou Jesus. A única coisa que Maria tinha de valor. Porque Judas, quando ela derrama, Judas fala assim: nossa, não, isso daí dava 1 ano de trabalho, 1 ano de dinheiro. A gente podia vender e dar aos pobres. Só que a Bíblia diz que ele estava mentindo, ele era ladrão. Então por isso que ele estava querendo que vendesse, porque o dinheiro ia ficar com ele, porque ele era o tesoureiro, e ele ia segurar uma parte. Só que a única herança que Maria tinha, ela derramou para Jesus. Por isso que a gente fala um pouco de sacrifício. Aí eu falei aqui semana passada que Abraão pegou o único filho dele. Quem era o único filho dele? Que a Bíblia diz? Isaac. E entregou a Jesus. Então Maria também já tinha feito essa oferta. Pegou sua única herança e derramou para Jesus. É essa mesma história, essa mesma família. Uma família já incompleta. Porque não tinham os pais, não eram casadas. E o irmão morreu. Só que quando Jesus soube da notícia, a família, o menino o Lázaro estava doente, ainda não havia morrido. E qual é a palavra que Jesus libera para aquelas pessoas que foram avisar? A doença não é? Quantos não já ouviram isso, irmãos? Fica tranquilo que a doença não é para a morte. Só que ele não morreu. Não morreu ele? Sabe que Jesus fala? Os discípulos, o que eles fizeram? Não, vamos para lá para morrer. Aí Jesus fala o quê? Graças a vocês. O que Jesus está falando aqui para mim e para você? Graças à sua família. Vão ter outras que vão sofrer um pouquinho a mais para mim atender um pouco mais a você. Jesus, a Bíblia diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, não amava? Não amava aquela família? Jesus, vamos lá, prega comigo aí. Jesus não amava aquela família? Mas ele também amava os discípulos. Para Jesus, irmãos, ele ama cada família que está aqui. E muitas das vezes, Sônia, a gente se coloca em lugar de importância para Deus, porque era uma família que recepcionava Jesus, era uma família que honrava Jesus. Só que elas falam: Jesus, o seu amigo, como você o ama, está doente. Olha, ela já joga no sentimento de Jesus. Jesus, manda falar que não é qualquer uma pessoa, é um amigo a qual ele ama. Só que Jesus pouco se importa com isso, irmãos, porque ele ama cada um de uma maneira igual. A mesma maneira que ele ama a minha família, ele ama a sua família. Deus não tem filhos privilegiados, amém? Então não fique olhando para outro e fala assim: Jesus vai largar tudo aqui para atender aquela família. Não, Jesus é onipresente, ele está em todo lugar, ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que muitas das vezes ele vai deixar um pouco mais, porque ele quer provar o seu coração, ele quer provar o coração da sua casa, ele quer provar a sua fé neles. E Deus já ministrou no meu coração. Lázaro não foi nem o protagonista da história. O protagonista da história foi as meninas. Por quê? Lázaro só foi alguém que tinha que morrer. Lázaro só foi o cara que tinha que morrer para que todos estivessem chorando. Então algumas coisas na sua vida vai acontecer para que você tome alguma posição em Deus. É por isso que muitas coisas estão acontecendo na sua família, você fica desesperado olhando para um lado, olhando para o outro e não sabe a quem recorrer. Porque Deus está querendo que você se posicione diante dele. Então Lázaro tinha que acontecer alguma coisa. Qual é o jeito delas se posicionarem? Lázaro morrer.
Lázaro tinha que morrer. Alguma coisa tem que acontecer para você se posicionar. Porque talvez Deus está falando e você não está se posicionando. Então algo está acontecendo para que você se posicione diante de Deus em clamor e em oração. Isso que aconteceu na vida daquelas meninas, daquela casa. Uma casa que adorava Jesus, irmãos. Quando Maria derramou o perfume, todo mundo sentiu o cheiro na casa. A adoração de Maria se espalhou, irmãos. Eles eram conhecidos como a família que Jesus amava. Nossa, nada pode acontecer com aquela família ali, Adriano. Sabe por quê? Porque Jesus ama eles demais. Sabe aquelas pessoas que olham para sua casa e falam assim: não é possível que está acontecendo isso com ele. Ela é servo do Senhor. Você talvez já aconteceu na tua casa e você, pô Deus, eu sou seu servo, eu sou teu filho, porque isso está acontecendo comigo. Irmãos, tem que acontecer para você tomar uma posição diante de Deus. Porque quem ia imaginar, Marcelo? Jesus amava aquela família. Toda vez que Jesus passava pelaquela aldeia, era na casa de quem? Naquela casa. Então, meu irmão, Jesus estava sempre presente naquela casa dele. Quem vai imaginar que vai acontecer uma tragédia naquela casa? E elas já se ligam. Lázaro fica doente e elas falam assim, ó, vai até Jesus. Fala com Jesus que o amigo dele, a qual ele ama, não era qualquer amigo, é o amigo dele, a qual ele ama, está doente. Só que a Bíblia diz que Jesus ficou mais quantos dias? 2 dias. Jesus ficou além daquele dia e ainda ficou mais 2 dias. Aí o desespero entrou. Porque eu estou orando, já faz 2 dias que eu estou orando, e a resposta de Deus não vem. Você lembra de Jairo? Jairo foi até uma multidão que esperava Jesus, pegou Jesus, vamos Jesus, no meio do caminho, minha filha está doente, chegou no meio do caminho, chegou uma mulher que parou o trajetório de Jesus, Jesus começou a perguntar quem me tocou, e a mulher com medo, porque ela tinha um fluxo de sangue, ela era impura, ela não podia estar ali, então quem toca em Jesus, mesmo que estando impuro, fica puro, então se a tua família está impura, toca em Jesus agora, por ela, em nome de Jesus, e parou tudo, Jesus parou tudo. Quem me tocou? Jesus. A multidão está te apertando aí desde lá de baixo. Não, alguém me tocou, porque agora saiu virtude. Porque antes todo mundo me tocava, mas não saía virtude. Então está na hora de tocar diferente, irmãos. Está na hora de vir para Jesus com o coração transformado. Colocando na sua mente, falou assim, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curado. E Jesus parou, Adriane, parou no meio do caminho, Wendel. Imagine Jairo. Vou nem usar de exemplo, não. Ela tinha a idade da filha, Wendel, 12 anos, que estava lá doente. E a mulher tinha 12 anos que estava. Quando a mulher ficou doente, a tua filha nasceu. Imagina, tu tá lá desesperado, tu ia pegar Jesus pelo cabelo e falou, vamos embora agora, minha filha está doente. A minha filha é mais importante que essa mulher. Porque muitas das vezes a gente se coloca assim. Porque quando toca em nós, quando toca na nossa casa, não, aqui não. A gente esquece o problema de todo mundo para orar só para minha casa. Aí pede oração na igreja, oração pela família tal. Minha família também está com problema, eu vou orar pela minha casa primeiro. E Jairo deve ter coçado a cabeça, falou, meu Deus, Jesus ainda parou aqui agora, minha filha vai morrer. Aí foi, quando Jesus volta a andar, vem a notícia da casa de Jairo, não incomode mais ele. Sabe por quê? Morreu. Imagine Jairo. Imagine o Wendel. Você. Imagina. A ação de Jairo. Até que Jesus olha para ele e fala assim, não fique conturbado o seu coração. Vamos até a menina. Vão ter pessoas que vão te impedir. Vão tentar impedir de Jesus chegar à tua casa. Mas ele quer ver a sua perseverança. Ele quer ver a sua fé. Pessoas vão chegar para você e falar assim, já era, desiste, acabou, não tem mais jeito, não tem como mais, ele morreu. Jesus demorou 2 dias, ele estava vivo, ainda tinha esperança quando estava vivo. Não é assim que muitas vezes a gente fala, está vivo, tem esperança, irmão. Não, até depois da morte há esperança, porque Deus é todo poderoso. Amém? Então,
Aí já Lázaro estava doente, Sonia, e elas ficou, Jesus não vem, por isso que elas indagam a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não perderam a fé em Jesus. Não perderam a fé, mas o coração delas estavam doendo. Só que Jesus, ele não se limita a espaço físico. Você está aqui hoje, não está? Amém? Talvez o seu problema está lá do outro lado do mundo. Você está orando por Jesus aqui. Jesus não se limita a espaço físico. Não limite Jesus a um espaço físico. Houve uma mulher na Bíblia, uma Cirofenícia, que a Bíblia fala assim, que ela incomodou Jesus, e Jesus falou, eu não quero atender ninguém, eu não vou atender ela, manda ela embora, e a mulher começou a insistir, e a mulher falou assim para Jesus, se você falar daí, a minha filha ficará curada lá em casa. Irmãos, não limite Jesus a um espaço físico. E elas queriam limitar Jesus a um espaço físico. E chegou no meio, Jesus fala assim, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, Jesus, se ele está dormindo, ele está salvo. Porque a Bíblia fala que aqueles que dormem, ele dá enquanto dorme. E quem dorme no Senhor está salvo. Jesus fala assim, ô cabeçudo, Lázaro morreu. Se ele morreu... Só que Jesus estava sendo jurado na Judéia. Queriam apredejar Jesus. E aí começava o incômodo. Não, vou voltar lá não, porque lá, a casa lá é difícil. Deus vai te enviar algumas casas lá difíceis, irmão, para você voltar numa casa lá que foi difícil. Deus vai te enviar alguns lugares aí que vai ser difícil. Só que o Dídimo, o Tomé, o incrédulo falou assim, eu por mim não iria não. Eu por mim não vou não. Mas Jesus falou, vamos. Porque quem anda na luz está com Ele. Então está na hora de você começar a caminhar na luz. E Ele é a luz do mundo. Está na hora de você falar assim para a sua família, vamos caminhar na luz. Porque na luz não tem treva, na luz não vamos tropeçar, na luz nós não vamos errar. E Marta e Maria ficou lá, Maria chorando. E Marta, como sempre, trabalhando. Tem aqueles funerais de rico, que quando o funeral, o pessoal está lá na casa, vão fazer o quê? Comer. A Maria chorando e a Marta devia estar fazendo o quê? Bolinho, bolo, salgadinho, devia estar fazendo pão. Devia estar trabalhando, ela sabia fazer, ela vivia disso. Com Jesus na casa, ela trabalhava, sem Jesus, vou continuar trabalhando. Eu gosto de servir, ela gostava de servir, isso não parou. Maria ficou chorando e Marta trabalhando. Só que Jesus chega até o local. Jesus vai até a aldeia. Jesus vai até Betânia. Só que Lázaro já tinha morrido. Muitas das vezes a gente limita o problema. Fala assim, ou Jesus vai resolver ou vai morrer e acabou o problema. Né? Não tem essas duas formas, que é assim que a gente pensa. Ou resolveu, ou morreu, acabou o problema. Acabou o problema. Não acabou o problema. Jesus é Deus de solução. E o que ele disse lá atrás? Qual foi a palavra liberada? Essa doença não é? Irmão, se foi Ele que liberou, não é. Porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Só que Jesus chegou e Lázaro já tinha morrido. Só que Jesus não soube que Lázaro já tinha morrido lá. Jesus soube antes. Quando ele fala assim, vamos até lá porque Lázaro morreu. Quem avisou Jesus? O Espírito Santo. Por isso que a intimidade com Ele nos revela as coisas. Fala assim, está na hora, vamos embora. Levanta daí, vamos agora, vamos levantar e vamos partir para cima do problema. Porque tem uma solução a ser solucionada lá. Então você está dormindo muito, irmão. O problema está esquentando e você está, não tem mais solução, não tenho mais o que fazer. Famílias, se creres. Aí Jesus chega lá e Marta vem encontrar com Jesus. Tinha muita gente na casa de Maria, consolando, orando com ela. Então
Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes você já disse isso para Jesus? Talvez teu irmão não morreu, talvez foi outro problema. Você já disse para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Mas eu estou falando isso porque eu já disse isso. Jesus, onde está o Senhor na minha vida? Por que eu estou passando por isso? O Senhor me ama, não me ama, Jesus? Lá de trás elas levantaram e falaram assim: Jesus, o teu amigo que você ama está morrendo. Olha só, você ama ele, hein? Quantas orações você já não fez assim: Senhor me ama, o Senhor me ama, Deus, oh Deus. Quantas vezes você não se derramou assim diante de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ai, mas ela sabia quem era Jesus. Porque no versículo 22 ela fala assim: mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Agora eu pergunto para você: você sabe quem é Jesus? O problema, irmão, piorou. A situação piorou. Parece que você agora não tem mais o que resolver. Só Jesus na causa. Não, sabe o que é o nosso problema? Que a gente fala só Jesus na causa quando o problema está onde? No fundo do poço. Irmãos, é só Jesus na causa no início dela. É só Jesus na causa no início, é só Jesus na causa no meio, é só Jesus na causa no fim. Porque eu falei semana passada: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não começar a construção da sua vida, você vai trabalhar em vão para esse problema ser resolvido. Aí você tenta as suas forças, igual a mulher do fluxo de sangue, voltando nela, tentou todo o recurso, gastou todo o dinheiro, e quando acabou tudo, ela fala assim: só Jesus na causa. Por que, irmãos? A gente deixa chegar nesse extremo. Porque a gente tenta resolver as coisas com a nossa mão. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Não está falando no outro, está falando em si mesmo. Maldito sou eu confiando em mim mesmo. Porque você ainda tenta arrumar um jeito, um artifício, fala de: Jesus não veio quando eu orei, agora acabou. Já há um limite, Jesus é o seu espaço físico, não. Não limite Jesus a sua casa, não. E ela falou isso, mas ela sabia que o que Jesus pedisse ao Pai, Ele iria responder. Você conhece Jesus, irmão? Sua família conhece a Jesus? Acabou tudo, Lázaro morreu, mas ela sabia quem era Jesus. O problema, irmão, parece que agora não tem mais solução. Mas você conhece Jesus? E voltando lá, quando eu falei por que Lázaro só tinha que ser alguém que tinha que morrer. Porque elas, todo dia que Jesus passava na cidade, Jesus ficava na casa delas. E Jesus pergunta para elas: se creres, verás a glória de Deus. Por que Jesus demorou mais 2 dias lá? Porque o nome de Deus tinha que ser glorificado. Irmãos, eu digo aqui uma coisa: se lembra de Jesus quando foi morto na cruz? Lembra? Amém? Quantos dias Jesus ficou morto? Quantos dias? Ele ressuscitou, não foi? E o Satanás pensou que fez o quê? Eu venci. Mas depois do 3º dia, o que aconteceu com Jesus? E Jesus falou que Lázaro, a doença dele não era para... E Lázaro morreu, não morreu? E a doença pensou o quê? Eu venci. E o problema está pensando o que na sua vida? Eu venci. É porque ele não tem o conhecimento de quem teu Deus é. Só que muitas das vezes eu não tenho esse conhecimento de quem o meu próprio Deus é. Aí que é pior, irmãos. Todo mundo tem um nome, amém? Todo mundo, toda a existência, até as doenças têm um nome. Animal tem um nome, todo mundo tem um nome. Só que a Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome.
Ele está acima de todo nome. Todo problema tem um nome, não tem? Tem, mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Então esse problema pensou que venceu. Falou, acabei com ele, eu acabei com ela, eu acabei com aquela casa, eu acabei com aquela família. Mas o Senhor fala, que pedires ao Pai ao meu nome, receberá. Jesus disse isso, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder a vocês. Então começa a mudar agora a sua oração. Fala, Senhor, é em nome de Jesus que eu clamo, é no nome que está acima de todo nome que eu clamo. Pode pensar que tem vencido, mas o teu nome é maior. O Senhor é o Deus da última palavra. Eu falei que hoje era no amor, Elvis? Por quê, irmão? Você já estava ali assim, ó. Eu falei, o que foi, cara? Ele, não, hoje é você, né? Eu falei, ih, rapaz, sai, hoje é no amor. É a palavra de Deus, irmão. Léo, hoje é no amor. Só que ela sabia quem era Jesus. E você sabe quem é Jesus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você sabe quem é Jesus? Se você não sabe, está na hora de conhecer esse nome que tem todo o poder. Porque Jesus é a solução de tudo. Tudo vem dele, tudo volta para ele, nada vai roubar a glória dele. Foi assim que Jesus falou. A doença não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. É para que o meu Pai seja glorificado e nada nem ninguém vai roubar a glória de Deus. Porque se Deus, irmãos, estou falando, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí a gente fica desesperado e fala, mas Jesus falou que não ia acontecer isso comigo e está acontecendo. Aí Jesus falou assim, não, é porque eu vi algo maior nessa situação. Agora o nome de Jesus vai ser glorificado aqui, não é só para sua casa. Jesus é muito fácil. Jesus fala assim, Lázaro, de lá onde Jesus estava, fique curado agora. Jesus cura muita gente assim, irmãos. Os discípulos curaram muita gente assim, os apóstolos curaram muita gente assim. A Bíblia diz que as pessoas pegavam o lenço dos apóstolos e levavam para casa e as pessoas eram curadas. Foi imensa curas assim. Só que Jesus, na sua causa, talvez ele está vendo algo maior para ensinar não só a sua casa, mas sim outras casas. Porque se Jesus chega na casa de Marta e Maria, quem ia estar lá? Só Marta e Maria e Lázaro. Ia ter alguém consolando elas? Não, porque nem ia precisar. Ele estava doente, elas cuidam. Então são duas, se revezam, cuida. Jesus curou. Lázaro estava doente. Fiquei sabendo que ele estava doente, irmãos. O que é maior, irmãos? Alguém, quando se sabe a notícia, quando ela é bombástica, quando alguém ficou fulano, sabendo que fulano morreu, ou fulano estava doente. Poxa, mas já está curado, está tudo bem. Agora quando fulano morre, caraca, fulano morreu. Aí, né, notícia ruim, né, irmãos? Pior do que a Avenida Brasil. Aí vai, espalhou. As pessoas chegaram na casa. Irmão, já tinha 4 dias que ele estava morto. E as pessoas já estavam quantos dias na casa delas? 4 dias. Jesus não quer ensinar só a sua casa nesse problema. Jesus quer ensinar outras famílias nessa tua situação. Deus está usando a sua casa para que o nome dele seja glorificado. Olha aqui, irmãos, não estou falando que foi Jesus que colocou a doença em Lázaro, não. Amém, irmãos? Foi permissão dele. Só que não foi Jesus, não. Alguma coisa aconteceu com Lázaro. Ficou doente. Só que aí a doença, a pessoa que venceu. Porque Lázaro morreu. E talvez o problema, mais uma vez, achou que venceu. Só que o seu Deus não está morto. O seu Deus está vivo. E Ele é maior que tudo. Aí Jesus disse, o seu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei. Ele há de ressurgir na ressurreição. Jesus disse e declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que viverá. Quem crê em mim, ainda que a situação pegou, o caos está instalado, já era, vai viver. Jesus não é fonte de morte, Jesus é fonte de vida, porque Ele é a água da vida. Amém? Glória a Jesus.
Você está aí? Toda atitude de fé e crença é para quem está vivo. Jesus não perguntou, Lázaro era meu amigo, então ele tem fé. Não, porque a fé ela fica guardada. Paulo diz para Timóteo, encerrei a carreira e guardei a fé. Minha fé está guardadinha aqui, mas a minha carreira foi encerrada. E Lázaro tinha morrido. Lázaro tinha morrido. Só que Jesus pergunta, você crê, Marta? Você crê, Maria? Ainda que aquele lá esteja morto, vai viver porque alguém aqui crê, porque existe algum vivo na sua casa, a crença, a esperança de Deus, porque Deus é maior que tudo. Por isso que a gente precisa entender isso. Por isso que a minha família, você crê? Você vai chegar em casa com sua família hoje e falar, essa família, você crê? Eu creio em Deus, que Ele é poderoso. Porque não adianta dizer para o morto, tenha fé, vai acontecer o milagre, irmão, já está morto. O problema está aqui em você agora, você vai ter que resolver essa solução aí. Está em você a esperança da vida, e estava nelas. Aí, Marta viu que Jesus falou aquilo com ela, o que ela faz? Vão lá chamar Maria, vem cá, Jesus está lá. Ele quer falar contigo. E Maria chega já chorando. E Jesus vai, se comove no espírito dele. E ele vê que todo mundo... Irmãos, não era uma família só amada por Deus, não. A comunidade amava aquela família. Sabe por quê? Todo mundo estava chorando. E Jesus fala assim, vendo Jesus que todo mundo chorava, ele se comoveu e chorou. Ele fala assim, a família é muito boa, não pode passar por isso. Calma aí, vamos lá. Vamos adiantar o processo aqui. Onde colocaram ele? Só que Jesus sabia onde estava Lázaro. Não sabia? Sabia, irmãos. Só que Jesus quer ver uma atitude sua. Por isso que ele perguntou, onde o puseram? E Jesus está te perguntando aqui nessa noite, onde está o problema? Olha aqui, irmãos, tua vitória não tem sabor de mel não, amém? Porque às vezes a gente fica pensando, o problema está naquela benção lá, mata logo, Jesus. Não. Você vai transformar aquela benção lá. O problema está na minha mulher, o problema está no meu marido. Irmãos, foi você que escolheu, amém? E você escolheu, Deus falou assim, Deus disse o amém, está abençoado. Filho, a gente não escolhe, filho Deus dá, mas casamento eu escolho, e Deus só abençoa. E não adianta amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não adianta. Aleluia. Deixa eu beber uma água. Então Jesus está perguntando para você e para mim nessa noite, onde o puseram? Aí vem outro problema. Vamos lá, Jesus. Mais adiante Jesus chega e fala assim, você sabe a história, o que disseram para Jesus? Jesus, já faz o quê? Já está o quê? Não só está morto ainda, está estragado. Problema, desculpe, palavra aqui, irmão. Além de morto, Jesus já entrou em estado de decomposição. Irmãos, aí Jesus está dizendo, onde o puseram? Jesus só perguntou o quê? Onde? Onde está o problema? Onde está a causa aí? Onde está para me solucionar? E você, mas Jesus, já faz... Aí, lá atrás ela falou o quê? Que cria, não era? Só que aí a crença dela, já começando a dar passo para trás. Mas já faz 4 dias. Aí Jesus está diante de você, fala assim, e aí, vou resolver o problema agora. E você, mas Jesus, mas já passou, já faz 4 dias. Aí começa a recuar. Aí fala assim, onde estava aquela fé lá do início? Deus está perguntando para você, onde está aquela fé lá do início, irmãos? Não morra também, porque fé e crença é para quem está vivo. Quem está vivo aí, diga amém. Então a responsabilidade de crer e de ter fé é sua. E nisso, né, durante o dia me perguntaram assim, qual é a diferença de fé e de crença? Aí eu falei, a crença é quando você atribui a Deus
os feitos. Fala, Senhor, passou da sua alçada, não é mais contigo, é com Deus. Eu creio em Ti. Nós já declaramos aqui, eu não vivo do que eu vejo, mas eu vivo daquilo que eu creio, aquilo que o Senhor faz. E o que é fé? A fé é a capacidade que Deus me dá para enfrentar o problema e resolver a solução. A fé me faz andar sobre as águas. Jesus podia falar assim, Pedro, vem. Ou Jesus podia falar assim, calma aí, Pedro, fica aí que eu vou te pegar no colo. Pegava os discípulos todos no colo e passava sobre as águas. Isso é o quê? Crença ou fé? Crença, porque Jesus está fazendo. E o que Pedro fez? Jesus, se é tu mesmo, manda aí. Ou seja, a capacidade que Deus me dá de fazer. Atitude. O que Pedro fez? Andou, não foi? Então, Deus está te dando a capacidade de fazer aquilo que Ele está mandando você fazer, ó. E você está aí, ó, Deus faz um milagre em mim. Deus está falando, não, é o momento de você exercitar a tua fé, romper em fé. Eu atravesso os mares. Vamos lá, mais uma vez. Moisés, diante do mar vermelho, o que Deus falou para ele? Moisés, toca! Deus podia falar assim, calma aí, Moisés, junta o povo aí. Vamos elevar, todo mundo passar. Isso é crença. Deus fez. Só que Deus falou para Moisés, Moisés, você está clamando ainda, toca na água. O que Deus está mandando dizer para você e para mim nessa noite, porque você ainda está reclamando, toca na água. Jesus perguntou para eles, onde o puseram? E não quer saber que se tem 4, 5, 10 dias, um mês, um ano. Não, Ele quer saber onde está. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chora. E eles responderam, vem ver Jesus. Então Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja quanto ele amava. Irmãos, todo mundo. Eu falei, se fosse só uma cura da doença, quem ia ver? Só Marta e Maria e Lázaro. Poxa, você viu meu milagre? Não, irmãos, vi não. Agora quando a solução aumenta, aí todo mundo vai ver. Caramba, olha o que Deus fez naquela casa. As pessoas vão ver o que Jesus está fazendo na sua família. O Senhor Jesus vai fazer algo grande na sua casa, que as pessoas vão ficar assim, nossa, veja como Ele ama aquela família. E eles falaram, onde puseram? E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Só que ver a glória de Deus, Wendy, é para todo mundo. Todo mundo estava no ambiente e viu o que Jesus fez, não viu? Só que agora, quem desfrutou daquilo, da glória de Deus? Só a casa. Porque quem não crê, não desfruta da glória de Deus. Mas quem crê, desfruta da glória de Deus. Todo mundo pode até ver o que Jesus fez, mas desfrutar é só para quem crê. Aleluia. Você entendeu isso aí? Aí Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Aí Jesus fala assim, tira a pedra. Mas uma outra atitude de quem? Minha. Essa atitude é de quê? De fé. Eu faço, amém? Quando Deus faz é crença, quando eu faço é fé. E Jesus fez o quê? Tira a pedra. Aí, calma aí, Jesus. Tá ruim o cheiro, tá vindo aqui fora. Se abrir, vai piorar. Se mexer, piora. Tá bom do jeito que tá, já me conformei. É uma frase que eu uso de Paulo, Adriano, que eu uso muito. Aprendi a viver contente. Até que num monte Deus falou assim, não. Você está maquiando, falando que aprendeu a viver contente. Filipenses, Paulo diz isso. Só que Paulo realmente vivia contente. Eu estou falando que eu uso essa frase, amém, irmãos? Filipenses capítulo 4. Paulo fala assim, aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei passar fome, sei passar frio, sei viver em abundância, sei viver todas as coisas. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, muitas das vezes eu falei assim, ô Christian, né? Eu aprendi a viver contente, Deus. Está tranquilo. Já acabou, já tem 4 dias. O luto já está até acabando, Joana. Já passou o luto. E Jesus está falando, onde o puseram, tire a pedra. Aí você,
Eu já me conformei que isso acabou. Eu já me conformei que deu errado. Não! Jesus liberou uma palavra lá no início. Não é para a morte, é para a glória do Deus Pai. E nada, nem ninguém, irmãos, nem eu, nem você, nem a minha falta de fé, nem a minha falta de crença vai tirar a glória de Deus. Amém? Porque Jesus também amava Lázaro. E Jesus estava vivo. Porque fé e crença é para quem está vivo. Se Marta e Maria não crescem, Deus vai falar assim: Lázaro era meu amigo, era meu amigão, eu amava ele, eu creio e tenho fé, vai acontecer. Então, irmãos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, pode até não ter fé, pode até não crer, mas você não pode deixar de crer. Amém? Então Jesus disse: tira a pedra. E aí ele fala, irmãos, essa é uma das orações mais lindas de Jesus. Acompanhe comigo, se você puder projetar no versículo 41, a parte B do versículo 41, vamos lá. Vamos que só tem 9 minutos. Oi? Versículo 41, João 11. Amém? Ore pela mídia, amém, irmãos? Tirar a pedra. Brincando, tá? Tô brincando, hein? Em nome de Jesus. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, vamos lá, todos juntos. Pai. 42. Glória a Deus. Qual tem sido a sua oração? Jesus falou: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aí Jesus fala assim: olha, eles têm que crer agora. Agora, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Irmãos, Deus sempre está disposto a te ouvir. Aí a gente fala: Jesus não me atendeu, Jesus fez aquilo. Irmãos, muitas das vezes a morte é para a glória de Deus, amém? Amém? Então, depois disso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-o e deixai-lo que ele vá. Irmãos, está amarrado, em nome de Jesus, mas está amarrado é prisão, é não ter movimento. O milagre ainda não está completo. Só que Jesus falou assim: desamarra aí agora e só desfrutar agora. Jesus está falando para aquele que crê, aquele que tem fé: desamarra aí agora e desfruta do milagre. Irmãos, é para quem crê. É para dizer na doença: eu estou vivo, eu estou livre em Cristo Jesus. É para dizer na fome: eu não passo fome porque Deus é o meu alimento. Aleluia, fique de pé comigo. Só que o milagre, irmãos, foi feito na casa, para a casa de Marta e Maria, amém? Só fique de pé, escute mais um pouquinho, 1 minuto. Para Marta e Maria. Só que não só tinha Marta e Maria na casa, estava todo mundo, os amigos estavam todos lá. E todo mundo chorava com Maria. Há uma diferença aqui, escute isso. Há uma diferença entre a casa de Marta e Maria e a casa de Jairo. Quando Jesus vai até o sepulcro de Lázaro, ele fala: Lázaro, venha para fora, desamarra. Agora, você não é amigo dele, você não é amigo dela, você não estava com ele, você não estava com ela, você não é amigo da família, você não é amiga da família, agora desamarra lá para ela desfrutar junto contigo. Jesus quer te usar para isso, para você desfrutar também da bênção da casa do outro.
Só que a diferença da casa de Jairo foi, sabe o quê? Jesus falou assim, ó, Jairo, manda todo mundo embora. Porque só você e sua casa está crendo. Quem não crê, irmão, não tem que andar contigo. Quem não crê no que Deus faz na sua casa, não tem que andar com você, não deve ter honra na sua casa, amém? Só que a gente tem uma péssima mania de desprezar aqueles que creram junto com a gente. Pô, o irmão orou por você, o irmão desfrutou contigo da oração, o irmão chorou com você. Na hora da bênção, você chama aquele cara que estava falando assim, ó, não dá jeito não, não dá jeito não. Foi assim com o Jairo. Jesus falou assim, ó, Jairo, só vai ficar na sua casa quem crê, manda embora. Irmãos, a situação está difícil, tá? Só vai ter que permanecer quem crê. Foi assim com Marta e Maria, só permaneceu lá quem estava crendo. Só quem estava crendo, Marcelo. Todo mundo estava chorando. E Jesus está falando assim, desamarra e deixa aí. Jesus está falando para famílias aqui agora, nós vamos orar um pelos outros. Desamarra e deixa aí. Só que Jesus está falando para quem crê. E quem crê vem aqui na frente em nome de Jesus. Só quem crê.